Eu sou a professora Helena, para quem não me conhece, e neste programa discutimos temas e conteúdos relacionados à medicina de cães e gatos, interpretação de exames, e você vai aprender a dominar qualquer caso clínico da sua rotina, independente da sua complexidade, a dominar os diagnósticos. Esse conteúdo, gente, é destinado para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Nossa live de hoje é mentoria ao vivo. Nós temos uma convidada especial, que é nossa aluna do RCVet Experts. Então, pessoal, nós temos uma discussão de caso ao vivo na live de hoje. A Maria está. Oi. Tá tudo bom? Que bom te receber aqui. Fico feliz de você estar disposta a participar, né? Espero que a gente possa ajudar ainda mais o teu paciente, tá? Conta aí pro pessoal de onde você é. Mato Grosso? Eu sou de Mato Grosso do Sul. Isso. Eu nem sabia que tinha fuso horário aí, menina. Não lembrava disso. Tem. Claro que a gente se confunde nos horários aqui. Que horas que são aí? 11h14. 11. Ah, show. Legal. Você tá na clínica ou tá em casa? Sim, estou no trabalho. Tá no trabalho? Liberaram você para participar da live, então? Sim. Que bom. Show de bola. Então, Mariana, me conta melhor esse caso aí sinistro que você está atendendo e para o pessoal também saber do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, eu atendi a Belinha. Ela tem 8 anos de idade e ela chegou aqui na clínica com vômito, apática e estava com muito desconforto abdominal, né? E ela não estava comendo também, fazia uns 3 dias já. Estava bastante ofegante também quando ela veio aqui. E aí a gente estava examinando ela, tudo, e eu notei, né, que a barriga dela estava bem rígida e estava com secreção vaginal, purulenta. Purulenta. Era Tava mais bem CRD? feio. É isso, né? Era uma vira-latinha? Tava bem feio. Tá. E daí, nesse primeiro momento, você suspeitou de infecção uterina, de piometra e encaminhou para os exames complementares? Foi isso? Sim, e também encaminhei para fazer o raio-x, porque ela estava muito ofegante. Tá. E ultrassom também. Tá. E aí, o que foi encontrado no ultrassom, Mariana? Porque eu vi que você descreveu bem as alterações, mas só os exames recentes que você enviou, né? Mas não tem problema, só conta pra gente o que foi visto. No ultrassom, eles encontraram piometra, hepatomegalia, esplenomegalia, colecistite, alguma coisa assim, eu não me lembro. E eu acho que só. Tá. E quando você viu esses achados de hepatomegalia e esplenomegalia num paciente que já tinha ali, né, o diagnóstico de presuntivo de piometra, você conseguiu entender o que poderia ser nesse momento? O que tu pensou naquele momento? Só para eu entender melhor. Na verdade, não consegui entender o porquê do fígado estar aumentado, o baço também não. Então, só é uma dúvida bem mesmo. comum, por isso que eu tô te perguntando isso, porque quando eu comecei a atender também ficava meio, mas será que tem a ver com a piometra, né? E muito provavelmente tem, tá? É super comum, como a piometra, ela é uma infecção cavitária retida, né, na cavidade abdominal, e é comum que ela seja fechada e abra quando ela é grande, como que tu descreveu. Então, não é comum que ela sempre foi aberta. Se sempre foi aberta, não é para ser muito grande, tá? E aí, bem grande mesmo. Bem grande, né? Tu falou. Tá. Então, quando isso, principalmente na piometra fechada, é comum esses pacientes evoluírem para um quadro de bacteremia, que pode evoluir para sepse, né? E por isso é super comum ter esplenite e esplenomegalia reativa, tá? Então é uma inflamação porque é muito adjacente ali às estruturas abdominais e porque de forma sistêmica circula a bactéria e também são liberados fatores pró-inflamatórios, tá? Além disso, a colecistite, a hepatomegalia, fígado e rins é comum ter infecção secundária pela bacteremia causada pela infecção de base, que no caso é piometra.
Então é bem provável que seja por isso, tá? Uhum. E aí pode ter tudo a ver também com a evolução da clínica da tua paciente, que a gente vai ver os exames aqui agora, tá? E tinha algum histórico de carrapato, hemoparasita? O pessoal tá perguntando aqui. Não, a tutora, ela é bem cuidadosa, não Cuidadosa. tinha carrapato, não tinha nada, assim, ela cuida bem, né, da cachorrinha dela. Show. Uhum. E lá no primeiro hemograma, quando você atendeu, ela já tinha um padrão inflamatório junto com esses achados uterinos no útero, no ultrassom? Não. No primeiro hemograma, tava com inflamação. Eu fiquei na dúvida se podia ser infecção junto. Eu acredito que Provavelmente sim. sim. Provavelmente sim. Com uma inflamação também. E tava com uma anemia bem discreta, ainda não tava tão feio assim. E a glicose estava baixa também, que eu não consegui entender por quê. E estava com o FA aumentado. Então, tudo isso que você está trazendo é bem compatível, que ela já estava entrando num quadro de sepsis. Ela estava bem ruim quando ela chegou. Bem ruim, tá? A própria taquipneia, né? Esse paciente ele pode ter infiltrado pulmonar pelo quadro de sepsis sem pneumonia, né? Pela liberação de fatores pró-inflamatórios. Agora fica mais fácil de a gente entender isso, né? A gente evita até falar em Covid aqui, porque só se fala nisso. Mas no paciente humano com uma doença viral, como o coronavírus, do começo da piora pulmonar é porque o quadro inflamatório causa essa inflamação difusa pulmonar. E qualquer quadro de doença sistêmica grave, viral, fúngico, bacteriano ou inflamatório, pode causar essa resposta pulmonar. E nem sempre você vê alterações claras na radiografia. É mais fácil de identificar na tomo, mas, tipo, na nossa realidade não é um exame que seria realizado, né? Nesse paciente, nem acho que mudaria o desfecho. Porque você já tinha o diagnóstico, precisava de uma intervenção cirúrgica e... tinha que ser rápido mesmo, senão ela não ia aguentar. Imagino. E no raio-x estava descrito aqui cardiopatia. Foi visto um aumento cardíaco, é isso? Não foi visto nada, nenhuma alteração no raio-x. Tava tudo normal. Eu acho que tu colocou como suspeitas pela dispneia. Suspeita. Agora eu entendi. Uma colega está comentando aqui, a Luana, a dispneia pode ser por dor, desconforto, quanto por acidose metabólica, dependendo se já evoluiu. Eu por dor também, não tinha certeza. É isso que eu ia te comentar também. Dor pode causar taquipneia, né? Principalmente taquipneia. Dispneia de verdade, só que às vezes confunde. O animal tá respirando ali muito ofegante, parece dispneico, né? Então, sempre considerar isso. E mesmo se não tivesse piometra, isso eu sempre gosto de falar, porque eu já vi muitos pacientes assim e melhorarem muito só com analgesia. Hepatoesplenomegalia dói pra caramba também, tá? Então, às vezes, é isso que está causando o maior desconforto abdominal. Lógico que com a piometra estava doendo o resto, né? Mas com certeza. A Lisa perguntou aqui, Mariana, por que a sepse pode deixar a glicose baixa, como eu falei. E é por consumo mesmo, né? O estado hipermetabólico e por consumo. Então, a gente pode ter hiperglicemia na sepse ou hipoglicemia, tá? Hiperglicemia porque libera muito cortisol, né? E catecolamina. Então, principalmente o cortisol é um hormônio que tem uma ação anti-insulínica e acaba podendo causar hiperglicemia. Mas conforme a evolução por consumo do quadro hipermetabólico pode ter hipoglicemia, principalmente se estiver sem comer, né? Que eu acho que era a situação dela já. Sim, mas aí depois que fez a cirurgia, passou tudo, ela tava bem, só que aí continuou com hipoglicemia. Aí eu não consegui entender. E como que vocês estavam aferindo? Fitinha? Então, aí eu aferi com a fitinha também, só que com a fitinha tava normal. E no exame de sangue tava baixo. Aí eu confundi tudo. Tava 67 com a fitinha. E na fitinha? Na fitinha, 67. Na fitinha, 67. E no exame de sangue? Tava 33.
Qual tubo que tu mandou? Aí Qual foi o tubo? eu mandei no roxo e no vermelho, mas acho que é no vermelho que eles Então é por isso. olham. Porque o vermelho, não que você não possa usar para glicose, tá? Mas no tubo vermelho ele não tem nada lá dentro, ou o É. ativador de coágulo. As hemácias vão consumindo a glicose até a análise acontecer. Então, a gente pode usar o vermelho se a amostra for processada dentro de meia hora. Separou, entende? Que não sei se aí acho que não. Na minha realidade não é separado em meia hora. Ai, Não, acho que não. não. Tá, então é por isso. É interessante tu comprar o tubo cinzinha, Tem que um é cinza 5. aqui. Tá, mas é por isso que baixou. Então esse valor não tem significado clínico porque é esperado, né? Esse consumo, tá? Tá. Show de bola. Então vamos lá. Daí ela passou pela cirurgia, certo? Foi tudo Sim. bem na anestesia? Como que foi a Foi. cirurgia e a recuperação anestésica? Foi tudo bem, logo depois ela se recuperou, foi anestesia inalatória, foi Uhum. normal, foi normal. Ela se recuperou, aí logo no outro dia ela já comeu, já não Uhum. tinha mais vômito, não tinha mais nada. Que Só bom. que estava ofegante. Continuava ofegante. Ela não aguentava andar muito. Ela não aguenta andar muito, ela é gorda. E Aí essas ela não imagens. aguenta andar muito e ela cansa. E aí ela fica ofegante. E eu não sabia, não consegui entender por quê. Aí eu achei que era dor, só que depois de 6 dias ainda tá com dor. Aí Uhum. não sei. E aí, esse raio-x tu tem aí pra mostrar pra gente? Não. Tem. Ah, Tu não agora mandou, aqui né? na hora não. Não? Tá, depois tu me manda então pra eu dar uma olhadinha, porque eu acho que ele não tá aqui, né? Nos resultados que você mandou. Tu tem Não, não também. mandei. Tá. Tá. Depois você me manda. Mas, enfim, dá pra gente discutir muita coisa aqui. Acho que você tá super no caminho certo, né? Pelo que tu me trouxe de hipótese diagnóstica aí. Você resolveu fazer um 4DX dela pelas alterações do hemograma? O que aconteceu? Isso, aí depois de 7 dias eu falei que eu ia refazer o exame de sangue para poder liberar para casa, porque tava bem feio na primeira vez, né? Uhum. Aí eu fiz e ficou pior ainda o exame de sangue. Aí eu assustei, falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Show de bola. Deixa eu mostrar. Aí eu Posso mostrar não. aqui o exame para o pessoal? Pode. E para a gente ir discutindo? Deixa eu pegar uma Uhum. caneta aqui. A Pereira Del está perguntando se está muito anêmica. Esse exame de 32 de hematócrito é o último, né? Que você me O do mandou? dia 16 foi o último. Deixa eu ver. Eu só não queria mostrar o cabeçalho aqui. Esse é do dia 10. Do dia 10 ainda tava bom. Uhum. Caindo progressivamente, tá? É, Então, olha só, pessoal. O exame da cachorrinha aqui, 6 dias de pós-operatório de piometra, né? isso. Então, aqui, ó, eritrócitos, hematócrito, hemoglobina, todos reduzidos, né? O hematócrito anterior era de 32, agora para 26, isso foi um intervalo de 6 dias, né? Então, caiu um pouco. Isso. Plaquetas normais, anisocitose e policromasia presentes, então indica que é uma anemia regenerativa. Indica, mas para ter certeza precisaria da contagem de reticulócitos. No entanto, já Isso. tem metarubristos aqui, ó. Então isso Tinha indica também dois. que há uma resposta medular leve, tá? Mas dá para a gente direcionar mais para anemia regenerativa, tá? A leucocitose piorou, né? Isso também é um Isso. dado importante. O exame anterior, a gente tinha 46 mil leucócitos e agora aqui, ó, 54.300 com Piorou. 543 bastonetes. Então, continua com desvio à esquerda. Isso sinaliza um processo inflamatório ativo. Deixa eu te perguntar. É um pouquinho desidratada, tá? Então, deve estar um pouco pior essa anemia, que é a proteína plasmática 8,6. Aqui, nesse dia 6, ela estava comendo bem, estava tomando água. Tava comendo bem, tomando água, só a ração que ela não comia muito bem, mas ela comia sachê. Tá, E ela come mas comigo. normal, né? Se eu passasse por uma cirurgia dessa, eu ia querer sachê também. Não vai? E ela gosta de frango. Show. E a ferida cirúrgica tá cicatrizando bem?
Como é que tá? Cicatrizou e já tirou os pontos até. Foi normal? Normal, não teve nenhum tipo de secreção, não demonstra dor abdominal, tá? Porque uma das coisas que viria na cabeça aqui com esse histórico, esse leucograma pior, que o pessoal deve estar pensando, é uma complicação de infecção no pós-operatório, né? Mas clinicamente não bate, tirou os pontos, evoluiu super bem. Aham. Então, a gente tem que pensar em o que mais que causa anemia progressiva, de certa forma com uma intensidade grande aí, e leucocitose, com desvio à esquerda, né? Então, como você suspeitou das hemoparasitoses, né, causando hemólise, você fez o 4DX, anaplasma e Ehrlichia não tem nenhum indício, e você suspeitou também da anemia hemolítica imunomediada, né? E E não falta é saiu de babesiose, que demora falta aqui. sair da besiose. Tá, isso que eu ia te perguntar, se tu tinha feito o PCR ou tu fez o sorológico? Não, sorológico. Sorológico, tá. Não tem disponível aí? Ou Não sei. está não é em Campo Grande? É Não, é dourado. Dourados? Demora uns 10 dias o sorológico de babesiose. Aí, É. Resumindo, você vai ter que tomar decisão de é, tratamento antes do por isso resultado, que né? eu Mas tenho que já entrar, senão eu não sei se eu ia viver. não, mas eu acho que pode ter calma. Se ela não tem histórico de carrapato, super cuidada nesse sentido, a anemia hemolítica imunomediada secundária à sepse é muito mais provável aqui, tá? Já vou adiantar o que eu avaliei antes de entrar aqui com você, né? Ontem eu já tinha olhado o caso, então é uma grande possibilidade. Deixa eu só abrir o leucograma anterior para trazer uma clareza aqui para você e para quem está assistindo. Deixa eu virar. Você consegue enxergar quando vira a câmera? Vocês estão enxergando? Você está, Mariana? Dá pra Tá. ver. Então tá bom, porque às vezes tem gente que diz que não está enxergando nada, acho que depende um pouco da internet. Olha aqui, ó. Esferócitos, rulou e monócito ativado, né? Então, Isso. é uma alteração, né, gente, na lâmina do hemograma, que é bastante sugestiva, pode estar associada à anemia hemolítica imunomediada. E se a gente for olhar as causas de anemia hemolítica imunomediada, a Tem sepse, milhões. tem milhões, né? Mas a bacteremia e infecção grave, como ela melhorou muito rápido, não era um quadro preocupante de septicemia, né? De sepse. Mas, na verdade, o termo septicemia não existe mais, é sepse, mas a gente, né, vai ficando velho, lembra dos termos antigos. Então, é uma grande possibilidade e eu acho que tem tudo para ser mesmo, tá? Então, assim, eu te pedi para te ver com o laboratório se eles conseguiam quantificar esferócitos, né? Chegou a conversar com eles? Não. Ela falou que tinha. Deixa eu ver aqui. Acho que deu uma travada na tua internet. Mas Ela mandou 10 campos, um esferócito. Alguma coisa assim. muito pouco, bem pouco, É. neste exame. Tá. Só um pouquinho que eu tô abrindo o arquivo aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho que a gente já vai continuar, que eu queria achar um caso, mas eu vou só contar, depois eu te mando o link dele, que é igual o caso que eu atendi e que a gente discutiu nos VETS VIP, tá? Essa quantidade de esferócitos, tá? Ela não é suficiente para sustentar um diagnóstico conclusivo de anemia hemolítica imunomediada, tá? Mas existe no rodapé da literatura um tipo de anemia hemolítica imunomediada que é chamada de não esferocítica, tá?
que é tipo, não tem esferócito. Eles resolveram que nessa anemia, né, God fez ela, Deus fez, que não ia ter esferócito para confundir a gente. E então, o que a gente tem que avaliar nesse contexto, tá? A velocidade de agudização, de piora dessa anemia. Então, de 32 para 26 de hematócrito em 6 dias não é muita coisa, tá, Mari? É uma piora leve, tá? Tendo em vista que ela passou por procedimento cirúrgico, deve ter tido algum nível de sangramento normal da cirurgia. A própria septicemia causa uma supressão medular pelo processo inflamatório, né? Que era a anemia da inflamação que você já tinha muito bem associado lá no primeiro exame, tá? Então, pode ser que seja só uma continuidade desse processo, que ele não para do dia para a noite, tá? O que eu recomendo você observar? Tinha ali o bioquímica sérica, deixa eu abrir o segundo, a bioquímica sérica, para a gente finalizar aqui este raciocínio. Aqui. Bioquímica sérica. Olha que linda essa bioquímica para quem acabou de passar por uma piometra, né? A albumina um pouco baixa, tá? A albumina também diminui em processo inflamatório agudo, tá? É uma proteína de fase aguda negativa, ela vai baixar também. Glicose, então, você entendeu bem o mecanismo que eu te expliquei? Tá. Sim. Um bioquímico que eu recomendo você passar a solicitar em casos como esse é a bilirrubina total, tá? Porque, sabendo o nível de bilirrubina total, a gente teria mais noção se tem um processo hemolítico em curso. Então, porque se está acontecendo hemólise, pense comigo, a bilirrubina tem que aumentar, né? Só que isso não é tão linear assim. Se a taxa de hemólise é baixa, o fígado pode dar conta de metabolizar a bilirrubina e ela ficar normal. Só que a anemia hemolítica imunomediada, Mari, posso chamar de Mari? Bem íntima, né? Pode. Já tô te... A anemia hemolítica imunomediada, ela tende a ter um caráter mais agudo, ela não é lenta, não vai piorando devagarinho, 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 tá? Então, se realmente for, ela tende a ter uma piora mais rápida. Só que nesse exame ela estava, pelo exame, um pouco desidratada, né? Então pode ser um pouco pior do que a gente vê aqui. Você disse que depois que entrou com prednisona, que você resolveu entrar, né? Porque estava com a suspeita, e pode ser, tá? Não dá para descartar. Eu estava desesperada. Normal. Eu ia te contar do caso, esqueci. Faz uns, sei lá, 3 meses, eu acho, um dos casos que eu trouxe para discussão com os alunos foi de uma cadelinha que eu atendi com piometra, igual o histórico, só que ela era bem mais velha, ela tinha 18 anos. E ela teve uma anemia sinistra no pós-operatório, tipo, 7 dias depois. Foi embora, tirou ponto, tava feliz e faceira, voltou com taquipneia e anemia, só que era uma anemia bem pior. Aí, resumindo um pouco a história, a gente teve que fazer transfusão, porque estava muito feio, estava com sinais de descompensação. E no dia seguinte, 8 horas depois da transfusão, ela já voltou a piorar. E nem deu tempo de subir, o hematócrito já estava descendo de novo. Então, essa evolução mais aguda depois que a anemia pega na hemólise imunomediada, ela é mais clássica, tá? Então... pode ser um quadro mais leve, como você iniciou o tratamento com prednisona, barrou a evolução e realmente era uma anemia hemolítica imunomediada não esferocítica, que nesse caso que eu te falei da piometra, ela era não esferocítica, não teve nunca um esferócito, mas autoaglutinação positiva, bilirrubinas totais aumentadas, os outros critérios, né, de diagnóstico mostravam... E aqui não faz esses testes. Aqui não faz também cumbis, que é o que a gente fala. Não tem. Eu sempre brinco com o pessoal que, enquanto eu mando o teste a amostra fazer um teste de cumbis e chega um resultado, já morreu umas 5 vezes de anemia hemolítica imunomediada. Então não dá. Mas o de autoaglutinação, conversa com o laboratório, que é um teste bem simples, tá? É possível que eles... Eu conversei, mas eles não fazem também. Não fazem? Não. Que estranho. Sim. A Debinha perguntou se o teste de autoaglutinação em salina disse a hemolítica primária. Não diz.
tá? Não. Não. A primária ou secundária, você tem que olhar para o contexto clínico e buscar excluir as causas primárias, que é isso que você fez, o 4DX, o teste de Sim. Babesia, tá? Se você entrou com prednisona, ela tá melhor Eu clinicamente, achei que ela melhorou mesmo. então, e não fez imizol, né? Não, Nem não. outro antiparasitário. Então não é Não, porque Babesia, eu tá? quero esperar. Não é Babesia, tá? Clinicamente isso mostra que não é, ou é um quadro muito crônico. Por quê? Senão, só entrou com corticoide não iria apresentar melhora clínica, né? Então isso sustenta a hipótese da anemia hemolítica imunomediada de caráter um pouco menos intenso, menos agudo, tá? E essa respiração que ainda tô encucada. Quando ela piorou e ficou, você disse, com taquipneia, vocês chegaram a repetir o ultrassom nesse momento ou não? Não. Eu até falei pra dona, mas ela não quis. Não quis? Não. Tá. Show. Tá? Mas ela Mas então, tá ótima. Mandou mensagem hoje, ela tá ótima. que coisa boa. Então, é uma situação, Mariana, que o diagnóstico terapêutico faz todo sentido e fala mais alto, tá? Porque se Sim. ela apresentou melhora considerável após o uso a prednisona foi 2 miligramas por quilo que você falou, né? É Sim. uma dose bem compatível aí com o tratamento de anemia hemolítica imunomediada e houve resposta, é bem consistente essa resposta terapêutica, tendo em vista que tinha esferócitos, não foi feito hemograma seriado, né? O ideal é fazer de 24 em 24 horas, mas eu sei que isso nem sempre é possível. O Rodrigo perguntou se a respiração não pode ser pelo corticoide. Foi depois o corticoide foi depois da respiração piorar, né? Foi isso que eu entendi. Ela estava pior, daí você entrou com corticoide, porque a Daí anemia ela. piorou. Uhum. Daí ela melhorou. Tá? Então foi ao contrário, gente. Ela estava com taquipneia e após o corticoide ela melhorou todos os sintomas. O que eu ia te compartilhar assim, de experiência clínica é que vários pacientes que eu já atendi com anemia hemolítica imunomediada, hemoparasitose e hepatomegalia e esplenomegalia secundária, é isso, nas duas condições, tinham taquipneia por desconforto, tá? Então eu acredito que era isso, que aí tu tratou a causa de base e melhorou o desconforto, da dor mesmo, tá? Fez algum analgésico nesse período ou não? A gente fez Dipirona, tramadol. tramadol? A gente fez Pode ter tramadol. ajudado também, tá? O pessoal está perguntando, a piora no leucograma é pela anemia imunomediada? Com certeza, tá? Diante desse cenário, da resposta terapêutica, dos exames disponíveis, é muito compatível com a anemia hemolítica imunomediada, tá? Então, o padrão de leucograma na anemia hemolítica imunomediada, o mais comum é um padrão inflamatório, tá? A leucocitose costuma ser bem severa, como a gente viu aqui, e também também, além da leucocitose, o desvio à esquerda, tá? No entanto, alguns pacientes apresentam leucopenia, então não grava só isso, né, que isso entra lá no sistema tipo 1, depois a gente não consegue tirar. Não é obrigado ter leucocitose para ser anemia hemolítica imunomediada. Muitos pacientes apresentam leucopenia, tá? Bem como não precisa ter trombocitopenia. A Ela não tem trombocitopenia também. não tem, né? Então, assim, quando tem trombocitopenia, é chamado de síndrome de Evans, que é uma síndrome clínica caracterizada por anemia hemolítica imunomediada mais trombocitopenia imunomediada. E essas duas condições, elas não precisam caminhar de forma conjunta. Sorte dela, né? Sorte da caixaria. Não. Senão ela estaria muito pior, tá? Show de bola. Deixa eu ver se eu acho aqui o caso para te falar já, para te dar uma olhadinha que está na plataforma de aluno. Tem gatinho miando aí? Tem, dá para ouvir. Que bonitinho. E assim, ó, a causa, que o pessoal perguntou, primária ou secundária, aqui é muito compatível com uma anemia hemolítica imunomediada secundária sepse, tá? É uma das condições que está lá no consenso de anemia hemolítica imunomediada que a gente já discutiu em algumas lives aqui também.
Lá no módulo 2 do Descomplicando tem uma aula só sobre o consenso, né? Está muito claro que septicemia é um fator de risco para anemia hemolítica imunomediada. E tem outras coisas que podem acontecer numa cirurgia que são fatores de risco. Por exemplo, propofol, ampicilina, não sei qual antibiótico que foi usado no trans, Não. cefalosporinas também são fatores de risco. Tá? Então, é muito difícil a gente descobrir quem que é o Genésio, o Jesus ou o Genésio. Também ouviu o quê, gente? Ah, o gatinho. O gatinho tá miando aí no Tá. fundo. Eu achei que eram as minhas gatas. Meu Deus, estão miando diferente. Mas era o teu gato. Tá? E Então, aí acho que assim, você tomou a decisão correta, eu só acompanharia bem de perto, tá? Conversa com a tutora para repetir esse hemograma, porque essa dose de prednisona ou a prednisona sozinha pode não ser 100% efetiva, tá? Tem todo o desgaste medular pelo quadro de infecção grave, que também tende a ter uma resposta mais difícil em relação à anemia, tá? Então foi ontem, né? Que você, 16, faz 2 dias. Tá? Amanhã, um hemograma, ou hoje ainda, se possível, tá? Bem importante. E já dá alteração, assim? Se entrar com tratamento? Principalmente, tu tem que, o objetivo desse exame é olhar se não piorou, tá? Ah, tá. Porque aí você vai precisar tomar decisões adicionais em relação ao tratamento. Ah, então vê se tu consegue pelo menos um hemograma, mas nada, só um hemograma por enquanto, que eu sei que já tá com dificuldade, né, de fazer mais exames. E um bom exame físico, né? Revisa bem o exame físico, palpa bem esse abdômen, temperatura, ausculta cardiopulmonar com muito cuidado, pra gente identificar se tem aí mais alguma coisa, tá? Aclesoi. Oi? Pode falar. E aí, quando for melhorando, tem que ir diminuindo a dose do prednisona, né? Então, quando é secundária, uma causa meio óbvia aí, que tem várias possibilidades nesse caso, costuma responder ao tratamento e ficar bem sem medicação. Já quando é primária, as chances são que tem que usar remédio pro resto da vida, tá? Mas não tem fórmula mágica, é acompanhamento mesmo, tá? Fazer pelo menos 4 semanas, diminuindo progressivamente a dose. Não adianta fazer uma semana e tentar reduzir, porque a chance de dar merda é grande. Então, essa a orientação que eu te dou. E agora, repetir o hemograma hoje ou amanhã, se tiver tudo bem, melhorando ou igual já é bom, tá? Porque não tá piorando e pode ser que não deu tempo ainda de produzir tantas hemácias para mudar tanto o leucograma. Apesar de que naquele exame ali já tinha indícios de regeneração, né? Então a expectativa é que esteja melhor. Mas se tiver pior, aí a gente vai precisar pensar em outras estratégias e outros imunossupressores, tá? Então, quando tu conseguir fazer esse novo exame, quando sair o resultado da Babese ali, manda lá no Slack. Eu te mostrei um negocinho que tem lá responder na conversa, que daí fica tudo no mesmo. Porque senão é muito caso e a gente se perde, né? O Prof. Paula ficando doido se ficar tudo fora da ordem. Tá bom? Tá. Deixa eu ver aqui que tem o Rodrigo. Uma vez conseguiu fazer e detectar com os reagentes de Cumbis humano. Quando positivo, creio que podemos confiar. Quando negativo, não é confirmatório. É bem isso, só que é complicado você solicitar um exame assim, que tem alto custo, pelo menos aqui, para mim, na região, é um exame de custo alto, e se der negativo, tu diz para o proprietário, então, eu não posso considerar esse resultado, né? É meio complicado. Então, depois eu te mando mais detalhes sobre a técnica da autoaglutinação, mas qualquer laboratório tem condições de fazer. Às vezes é porque eles nunca viram falar no teste, tá? É bem simples, o princípio básico dele. E não sei como é que é a tua conversa com o laboratório, se rola uma conversa assim, mas o ideal é que role. Daí você manda lá e vê se eles conseguem começar a fazer, tá?
Uhum. Beleza? A gente não é patologista clínico, né? Eu sempre pego as técnicas na literatura de referência, porque a gente não faz, de fato, a técnica, mas tem coisas que a gente percebe, tem muito contato com o patologista clínico, que é simples, né? É uma técnica que precisa só de soro fisiológico, então não tem muito mistério. Tá bom? Legal, então, Mariana. Que bom te conhecer, te receber aqui na live. Obrigada. Vai me contando como que está evoluindo o seu pacientinho, a Tá, sua paciente, tá? Depois eu vou te mandar o nome do caso que foi igual que eu atendi, só que não tinha serócito, então foi um pouco mais difícil. E a anemia chegou a 9% de hematócrito quando ela voltou, então foi bem, bem intenso. Mas ela sobreviveu. 18 aninhos e passou pela piometra, pela anemia hemolítica imunomediada e tá faceira. a minha vai viver então. Vai, vai. Então tá. Ah, o Rodrigo falou que ele tem um laboratório. Ah, mas daí fica mais fácil, né? Que bom. É, Mas obrigada por compartilhar, Rodrigo. É sempre interessante a gente saber. Também são coisas que a gente precisa adaptar, né? Principalmente em rotina de interior, né? Então, eu estou no interior de Santa Catarina, a Mariana lá no interior de Mato Grosso, Mato né? Grosso. Apesar de estar numa cidade grande, também não tem muito laboratório de apoio por perto, né? Então, a gente tem que se virar com o que tem disponível e muitas vezes, por mais que o tutor tenha dinheiro, não tem tempo para a amostra chegar e o resultado chegar, né? Então, só uma observação nesse caso, além da questão da glicose lá que eu te disse, eu faria o PCR, não o sorológico de Babésia, vê se tu consegue encontrar aí. Se for para Campo Tá, Grande a amostra, eu acredito que também tem, tá? Tem outras duas alunas que são do Mato Grosso do Sul e eu já vi elas mandarem resultado de Campo Grande, agora não vou lembrar o nome do laboratório, tá? tá. Então, Leishmaniose não tem nada a ver. não, Não, né? não. Não, leishmaniose costuma ter pancitopenia, né? Só anemia isolada é pouco provável, muito pouco provável, tá? Tá. Só um pouquinho que a Debinha perguntou um negócio que tu pode ter ficado em dúvida também. Sobre a solução salina. A solução salina, ela confirma a anemia hemolítica imunomediada, mas não ela ajuda na confirmação, né? Tem vários pontos aí para confirmar. Mas ela não confirma se é primária ou secundária, ou seja, se teve um fator de base ou não. Isso o diagnóstico é mais clínico, tá? Olha aqui, tem alguém que foi teu colega, ó, estudei Cadê? com Flávia, não, Flávia Montanari, não é então? Eu achei que era Mariana aqui. A Kátia perguntou por que não a sorologia. Porque a sorologia pode não ter dado tempo de ter subido os anticorpos ainda, porque é um quadro bem agudo, né? Então, pode ser Babésia? Pode, é bem pouco provável, porque também é esperado uma evolução mais grave. Mas passou pela piometra, tinha Babésia lá, vivendo harmonicamente com a cachorrinha, e aí passou pela cirurgia e doença grave, pode precipitar. Então não dá tempo, às vezes, de subir. É Então, bom fazer negativo. só É, pra não, excluir, até né? pode ser que tu tenha um diagnóstico, assim, só que se der negativo, o ideal é repetir em 15 dias, né? Então, tá? Tá. Ó, PCR em Campo Grande tem na UFMS. Ó, Ah, já achei. tá. Daí já fica mais fácil. Só não sei se está funcionando, né? As faculdades na pandemia estão É. meio, né? Mas já é legal aí pra gente rever este conceito. Show de bola, Mariana. Obrigada, então. Obrigada, Muito pessoal, que acompanhou obrigada. aqui o caso. A, a live vai ficar gravada, tá, Mariana? Se tu quiser rever algum ponto, mas você tem acesso lá ao aplicativo de mentoria, vai me mandando novidades do caso, os resultados, tá bom? Tá bom. Muito Então obrigada. tá certo, de nada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Ai, Peraí que eu já tento tirar aqui, que eu não sei também como é que faz agora. Vou encerrar aqui, então. Tchau, pessoal. Tchau, todo mundo. Beijo.